Vamos falar agora do que aconteceu essa semana no X. Uma nova função do X para se tornar mais transparente, revelando de onde é a conta, de onde o dono da conta, a dona da conta, tuita. Aparentemente uma função básica, não é mesmo? Pois é, vamos ler sobre o escarcéu que causou na rede essa semana. É o seguinte, o X, vulgo Twitter, tá? Iniciou essa nova função dele que deixa você ver de onde a pessoa tá tweetando. E o escarcéu que isso causou na rede social é o fato de que várias pessoas, várias contas pró-MAGA, gente que no Twitter instiga essas divisões políticas, na verdade, não é dos Estados Unidos. A nova funcionalidade do X revela origens estrangeiras de algumas contas políticas populares dos Estados Unidos. Essa é uma matéria da CBS. Eles usam nomes como Trump Army, que seria o exército Trump, MAGA Nation X. E suas contas verificadas exibem com orgulho retratos do presidente Donald Trump, comícios de eleitores e bandeiras americanas, e estão constantemente postando sobre política americana para seus seguidores, parecendo fãs incondicionais do presidente. Mas após uma atualização de fim de semana na plataforma de mídia social X, antigo Twitter, ficou claro que os proprietários dessas contas e de muitas outras são localizados em regiões como Sul da Ásia, África e Leste Europeu. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, matéria da BBC. Eles pegaram uma aqui que é... Trump Army. Trump Army. E foram olhar aqui. Essa conta está baseada em Índia. E aqui falando sobre uma vitória do Trump na Suprema Corte. E depois, descendo aqui, tem uma aqui sobre notícias da Ivanka Trump. Eles colocam um news pequeno aqui para você achar que é da Ivanka Trump. Verificado. Verificado, porque lá você consegue verificado pago. A conta é da Nigéria. E operada da Nigéria. Operada da Nigéria. Outro aqui também, aí como tá aqui na BBC, eles começam a falar de escoceses, porque BBC é Reino Unido. A política escocesa também foi afetada. A BBC Verify também identificou diversas contas que afirmam ser da Escócia e que publicam quase exclusivamente mensagens a favor da independência escocesa. Talvez aqui a BBC tenha colocado alguma coisa por conta de uma agenda, sabe? No entanto, de acordo com os dados de localização do X, essas contas parecem estar acessando o X pelo aplicativo Android no Irã. Aqui, ó, Account Base Netherlands, mas aqui, conectado via... Irã. Porque tem de onde está conectado também é conectado via Nigéria. Porque você pode dar um outro país... Porque a conta pode estar baseada, por exemplo, eu abri minha conta no Brasil, mas eu acho que a minha tá baseada no Canadá já. Mas assim, eu posso ter aberto minha conta no Brasil e ela entender que ela tá baseada no Brasil, porém eu estou tweetando de outro lugar. E aí registraria, no caso, né? Fala aqui, a aba de geolocalização indica que elas estão localizadas na Holanda, mas o X adicionou um aviso para indicar que as contas podem estar usando VPN. Esse que tá o ponto aqui de por que isso está sendo feito. A primeira suspeita que todo mundo tem, que era que eu tinha também, é exatamente dessas farms de bot, tá? De gente que pode... A gente sabe que a Rússia já fez isso para poder afetar a política americana. Tem documentado, né? Instigando, inclusive, radicalização dos dois lados, não só pela direita, tá? Eles tinham umas contas de se passando por Antifa, umas coisas assim, foi umas coisas reportadas um tempo atrás, na época que era Twitter ainda. E minha cabeça foi direto pra isso, mas segundo outras análises que eu vi aqui, a questão do dinheiro... A economia, pode ser muito mais séria. Por quê? Você pagando pra ser verificado, porque verificado do Twitter não quer dizer absolutamente nada, quer dizer que você tem uma conta paga, só isso. Não pode se chamar, não chama mais de verificado. Não tem verificação nenhuma. Assim, conta paga. Conta premium. Conta premium, ou melhor. Você pode monetizar os seus posts. Quanto mais você engajar a galera, mais o X te paga. E a gente tá vendo esses países tipo Irã, Nigéria... Bangladesh. O que acontece? O X não dá tanto dinheiro assim, tá? Se você tiver a mesma quantidade, ao mesmo volume de audiência que você tiver no X, numa outra plataforma que paga, tipo o YouTube, provavelmente você vai ganhar muito mais dinheiro. Porém, para uma pessoa que tá ganhando em dólar na Nigéria, em Bangladesh, né? E o custo do Twitter também, né? E o custo do Twitter. Para uma pessoa dessa, tirar uns $1.000 por mês no Twitter, que não é muita grana pra rede social, tá? Se você tiver muitos seguidores. Muda a vida da pessoa, porque o salário mínimo lá é $200, entendeu? Então, assim, a pessoa sai num trabalho normal, que ela trabalharia lá na economia indiana, com o salário base de $200. A gente tá chutando, tá? A gente não sabe se é. Ela vai estar na casa dela, digitando absurdos. E pode pegar, assim, os temas mais loucos e absurdos justamente para promover engajamento. E ela tira isso. Ou
5 vezes isso. E pronto. Só que isso é o fomentar de uma economia. É uma economia real. Pessoas começam a trabalhar com isso, vira a profissão da pessoa. Só que tá moldando uma visão de mundo dentro da plataforma. Esse que é o problema, né? O negócio eles apelam mais pra essa coisa da direita, acho que não é nem uma questão ideológica, não tem nada aí. Provavelmente eles fizeram um teste e deve ser o que mais engaja. Tá? Com certeza. Essas contas divisivas da MAGA e coisa do tipo. Porque pelo que a galera levantou aqui, tudo bem que a BBC levantou gente pró-independência escocesa, que provavelmente deve engajar pra caramba também, porque é extremamente polêmico no Reino Unido. Porém, parece que essa coisa de MAGA e coisa do tipo nos Estados Unidos está gerando uma grana boa. Obviamente, a gente não pode descartar as fazendas de bot. Porque isso existe. Tá? E você contratar a mão de obra dessas fazendas nos países periféricos, com certeza é mais barato do que você contratar a mão de obra interna, né? Se você for um governo russo, né? Claro que você não vai fazer isso de forma governamental, você vai pegar um dos seus oligarcas por meio de uma empresa deles, vai pagar alguém num país desse para poder fomentar algum tipo de briga e coisa do tipo. De repente você chega à conclusão que fazer isso deve ser mais efetivo e talvez com custo-benefício melhor do que usar inteligência artificial, por exemplo. Então, assim, a gente não pode tirar isso, mas óbvio que em qualquer uma dessas situações, o objetivo dessa galera engajada é o lucro. O salário mínimo na Índia é 64, desculpa, eu não vi, eu falei de estimativa, gente, eu não estava com a salário informação médio, aberta. que não seja mínimo, tá? Salário médio, sei lá. Eu não tô com... Obviamente, a gente tá eu não estimando. pesquisei, eu estimei, eu sei que é muito baixo. E obrigada pela informação aí do chat. Vamos manter a informação do salário no corte. Então é isso que tá acontecendo. Mas é basicamente isso, sabe? Tipo, é um dinheiro muito fácil. Então você tem uma mudança de comportamento a partir do momento em que as contas premiums passam a ser fonte de renda pra galera, né? A galera tem a tendência, e é um problema, vamos colocar, um problema que o YouTube tem também, tá? Que a partir do momento que você tem a possibilidade de ganhar dinheiro com engajamento, você tende a procurar as soluções que mais geram esse engajamento, e muitas dessas soluções são soluções que envolvem controvérsia. Por quê? Porque raiva também engaja. Raiva é o que mais engaja. Raiva, medo e pertencimento. Exato. Então, é isso que está acontecendo agora. Ainda bem, pelo menos a gente não tem muita coisa boa para dizer do X, mas pelo menos eles colocaram essa ferramenta de transparência. É uma coisa positiva. Eu vou deixar bem claro aqui, vou fazer meu disclaimer aqui. Eu não uso o X. Parei de usar desde 2020. Não é por questão de problema do Elon Musk, porque ele não era dono do Twitter na época, mas seria se eu tivesse que largar hoje. Mas assim, de fato, pelo menos essa parte que é de transparência, isso é bem melhor que nada. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava fazer, e ele fez. Então, pelo menos, a gente tem que reconhecer isso. Mas eu acho que é importante... E esse meu olho aqui é porque eu tô tentando criar alérgica hoje, tá, gente? Desculpa. Mas é mais um botão pra gente acionar, né? Porque é aquela velha história do fim da internet, né? O que virou a rede social hoje? Porque onde nós estamos gastando a nossa energia? Totalmente um debate que não é mais um debate legítimo, é um debate fabricado, né? Quando você tem essas distorções de contas que não se envolvem com o assunto, se envolvendo com o assunto para farmar dinheiro, você tem toda uma distorção do debate público mesmo. Às vezes você tá ficando nervoso, ou ansioso, ou preocupado, baseado numa realidade que se desenha mediante algo que é completamente artificial, feito justamente porque o algoritmo promove algumas pontas, raiva, medo e pertencimento vão engajar. Então, é ficar atento, sabe? Eu acho que tomar consciência de que essas coisas existem e funcionam dessa forma ajuda a gente a se vacinar para não ser levado por essa onda, né? Às vezes você tá lá batendo boca por um assunto, por um tema, e simplesmente a pessoa tá querendo mesmo que você bata a boca porque ela vai ganhar dinheiro ali. E a gente não pode descontar também que boa parte dessa polêmica é gerada também por bots, tá? Recentemente eu mencionei aqui no texto que o Hank Green, é o irmão do John Green, o cara do É Culpa das Estrelas. Ele falou que começou a se engajar com o debate com o cara no X, no Twitter. E o cara respondeu pra ele, respondeu de volta, tal. Beleza. E depois ele foi ver o perfil do cara, clicou. Todos os tweets do cara eram resposta. E todas as respostas eram contradizendo o que estava dizendo no post que ele estava respondendo. Não importa o tom, não importa o tema do post, ele era contra. Era basicamente um bot de discordância. Era um bot pra gerar mensagens discordando de post. Mas isso não tá só no X, não. Se você
assim, olha, vou dar uma passeada nos comentários dos posts no Instagram. Você vai ver gente que tem as opiniões mais absurdas, sem nenhuma, tipo assim, nenhum senso comum, tá num post de uma pessoa que foi vítima de violência e tá batendo nessa vítima de violência. Aquilo é pra engajar. Aquilo é pra criar ali um movimento e atrair ou seguidor. Porque a remuneração, igual essa que a gente tá falando no X, ela é uma remuneração financeira. Mas você não pode deixar também de considerar que existe uma remuneração emocional para esse tipo de engajamento. E ela conta também, né? Sim. A grande questão no YouTube também tem isso, mas acho que no YouTube tem um fator mitigador que a maior parte das vezes, pelo menos no longo prazo, você vai esperar que alguém pelo menos revele personalidade. Revele quem é, tá? Mesmo que não revele o rosto, você tem condição de saber de onde que o cara é e coisa do tipo. Você pode ouvir uma voz real de alguém, você pode estimar coisas pelo sotaque, coisa do tipo. Então, você tem outros elementos que podem permitir que você identifique uma conta falsa. No X, quando a questão é coisa escrita, é bem mais complicado. E no Instagram também é bem complicado, porque as contas às vezes são fechadas e você só tem a movimentação de comentário. Mas claro que apesar da gente ter essa ferramenta, ela não é final no sentido de não que vai solucionar o problema, tá? Como a BBC aqui mesmo colocou, mas apesar do novo recurso, o professor Livion acredita que usuários encontrarão uma solução alternativa. É muito provável que os criminosos se adaptem rapidamente. Eles podem contornar isso usando VPN. Eles vão adaptar a forma como criam suas contas para que pareça que as criaram no Ocidente ou nos Estados Unidos. A ferramenta, né? Uma vez que ela expõe. E é bom porque você toma consciência nesse movimento, mas é lógico que você também tem que tomar consciência que quem tá ganhando dinheiro com isso, profissionalmente com isso, vai achar o meio de continuar ganhando e continuar se sustentando a partir disso. Mas é entender que é essa dinâmica mesmo, sabe? O engajamento, ele é feito pelo ódio, pelo medo e pelo pertencimento. As pessoas querem te engajar pelo ódio, pelo medo e pelo pertencimento. É uma indústria. Toma consciência disso e usa isso a seu favor para se defender e se proteger. E não entrar na onda e não ser a massa de manobra que vai engajar por ódio, medo e pertencimento. Sempre olhar as notícias com uma como é que a gente fala? Com uma pitada de sal, né? Sempre olhar com certo cuidado. Quando a coisa é muito absurda, desconfia. Eu sei que o mundo tá maluco, tem coisas malucas acontecendo, né? Porém, apure. Quando tá muito maluco, vai apurar para ver se é real. Eu só vou responder aqui o Vox, ele fala assim, Nilce, plataformas não têm culpa da maldade humana. Uma arma não é culpada dos assassinatos, ela é o meio. Quem tem culpa é o autor e não o meio. Seria assim se a plataforma funcionasse sem o algoritmo. Uma maldade postada no Orkut, no início da internet, lá em 2006, você poderia ver dessa forma, o meu amigo Vox Vida. Porque você não tinha o impulsionamento do algoritmo. No presente momento, com as plataformas como elas funcionam, elas estimulam, elas incentivam e elas adulteram a realidade. Elas tornam essa visão de mundo da maldade que você descreve aí artificial. E aí sim, existe uma responsabilização, sim. É uma conversa que as pessoas têm muita dificuldade para ter, porque é isso, tem essa ideia sua de que elas são só um meio, como se elas fossem neutras, como se elas não faturassem com isso, como se elas não lucrassem com isso e como se elas não fossem todas arquitetadas, desenvolvidas e programadas para faturarem mais ainda, estimulando justamente isso. Então a gente não pode ser ingênuo, né? Eu gostaria que vocês não fossem ingênuos com relação a isso. Então aqui, a maldade humana ela encontra regulação. É por isso que a gente tem leis, é por isso que a gente tem regras de convívio. A plataforma não está se enquadrando nessas leis da forma como ela deveria, por ela ser um agente. A plataforma ela não é neutra, ela é um agente e ela lucra com o que ela gera. Então, pensar sobre isso. E se colocar também, ter um entendimento de a qual time você pertence. Você não pertence ao time que lucra, você pertence ao time que é manipulado. Você pertence ao time que é vítima da realidade que a plataforma tá construindo. Então é ter essa visão um pouquinho crítica sobre as coisas. É só isso que a gente quer estimular numa conversa com vocês. É ter essa visão crítica.